Olá, sou Rosana Marcarini, curso segunda licenciatura em Pedagogia no Uninter e estou aqui para falar sobre o meu estágio supervisionado na educação infantil. Então, o público que eu escolhi foi um primeiro ano de ensino fundamental, onde são alunos de 5 a 6 anos de idade, né? E a disciplina abordada é a disciplina de português com ênfase na literatura. Dentro da disciplina de português, eu desenvolvi uma aula de literatura, abordando com as crianças a contação de histórias, onde a história a ser contada é a história da Branca de Neve e os Sete Anões, um clássico das nossas histórias e um conto de fada. O objetivo dessa aula de contação de histórias para o primeiro ano é de estimular neles a atenção e o interesse em ouvir a história, despertar o gosto pela leitura, o gosto pela linguagem e envolver as crianças nesse mundo da fantasia, da imaginação e da criatividade que toda a história traz. A contação de história na educação infantil é uma grande ferramenta, pois através de uma história contada, são inúmeros benefícios que pode estar agregando à criança. Você vai acabar despertando nela a curiosidade, a imaginação. Através da história vai desenvolver o senso crítico da criança, além de tudo, mais importante, o gosto pela leitura. Através da história, você vai levar a criança a viajar no mundo da sua imaginação. Posteriormente, ao ouvir essa história, ela vai recriar a história, vai contar de outras maneiras, vai imaginar outras histórias e vai, além de tudo, associar à sua realidade. Todos nós, seres humanos, somos uma história, vivemos uma história, fizemos parte de uma história. A criança, então, por si só, ela sendo um sujeito social e histórico inserido na sociedade, que faz parte de uma organização familiar, ela se encontra em um momento da sua história, um momento da história da sua família. Então, a história está inserida no contexto de cada pessoa, de cada criança. Todos nós temos uma história. E a importância da criança ouvir histórias é que no momento que ela vai estar parada ali, prestando atenção, vai ter que despertar nela essa atenção. Ela vai ter que parar para ouvir a história, ela precisa se concentrar para ouvir a história, para ela entender do que a história se trata, vai criar na sua imaginação, né, novos conceitos, vai despertar então a sua criatividade, podendo através da história que ela está ouvindo viajar dentro da sua imaginação. É natural que as crianças viajarem no mundo da sua imaginação quando elas estão ouvindo a história, porque sempre após elas ouvirem, elas vão estar recriando dentro da sua imaginação N possíveis histórias. É normal que elas contem novamente a história, muitas vezes elas recriam a história, né? Então, vai despertar nela, através de uma história que ela ouve, N outras histórias, pois ela vai estar desenvolvendo a sua criatividade. Além de tudo isso, né, vai despertar na criança a vontade de ler novas histórias, a vontade de conhecer novas histórias, de pegar um livro para ler, para aprender mais, vai então despertar nela o gosto pela linguagem, o gosto por estar lendo. Beth Coelho, em um dos seus livros, ela cita que a criança que ouve histórias com frequência educa sua atenção, desenvolve sua linguagem oral e escrita, automaticamente vai estar ampliando o seu vocabulário e, principalmente, ela vai procurar novos livros de histórias para se entreter. Então, a criança que lá na sua infância
tem esse momento de história inserido no seu cotidiano, certamente ela vai levar para toda a sua vida o gosto pela leitura, o gosto por ler, o gosto por aprender, pois toda a história ela vai estar aprendendo novas palavras, né? O seu vocabulário vai estar sendo agregado, né, com novas palavras, novos conceitos, porque assim, a criança, para ouvir uma história e entender o que vai se passar nessa história, ela tem que parar, tem que prestar atenção. E geralmente a gente sabe que as crianças são bem agitadas, né? E que gostam de brincar. E então, para elas pararem e prestar atenção numa história, tem que ser algo que prenda muito, né? Então, ela vai ter que aprender a parar, né? Se acalmar, ouvir, prestar atenção. Eles vão estar aprendendo essas novas palavras, esses novos conceitos, vão reproduzir posteriormente, né? Cada palavra nova que eles aprenderam, pois eles vão pedir durante a história, o que quer dizer essa palavra? Então, eles vão estar agregando mais conhecimento ao seu vocabulário. E é importante salientar, né, que a criança que tem esse hábito, né, na sua infância, ele vai levar para a vida toda, como eu falei anteriormente. Então, ele vai, com certeza, crescer um adulto que gosta de ler, que no seu dia a dia tenha esse hábito. E outro detalhe muito importante no momento de contar uma história. Se a história for contada de uma forma mais atrativa, com certeza vai prender a atenção das crianças com mais facilidade. Então, é muito importante que na hora que vai contar a história para crianças, pense-se muito nisso. São inúmeras estratégias que podem ser usadas para contar uma história. Você pode estar usando um cenário, usando o figurino que a personagem, né, da personagem da história. Pode estar fazendo uso de fantoches também, né? Pode estar usando objetos que compõem a história, porque aí vai ajudar a criança a memorizar ainda mais a história, né? E associar o objeto àquela história. Muito importante na hora de contar aquele suspense, a entonação da voz. Tudo isso deixa mais atrativo, chama mais a atenção da criança, prende mais a atenção da criança. Então, tudo nessa hora é válido para prender a atenção da criança. Levar a criança a viver a história, a viajar pela história e ficar imaginando, ela se imaginando dentro dessa história. Como eu falei lá no início, a história que eu escolhi para contar é a história do Branca de Neve e os Sete Anões, né? Uma história bem antiga, um clássico infantil, né? Um conto de fadas que encanta a todos que escutaram, a todos que já leram, e até hoje ela consegue prender a atenção das crianças. Sempre muito importante, antes de iniciar a história, conversar com as crianças, fazer uma introdução, pedir para que eles prestem atenção, que após a história a gente vai conversar novamente, né? Contar a história da Branca de Neve caracterizada, vestida de Branca de Neve, prenderia com certeza mais ainda a atenção das crianças. Porque aí, quando eles fossem lembrar da história da Branca de Neve e os Sete Anões, eles iriam lembrar que no momento em que eles ouviram a história, a pessoa estava vestida de Branca de Neve. Então, eles sempre iriam estar associando a história ao momento em que eles ouviram, né, com a caracterização da pessoa que estava contando. E no decorrer da história, usar objetos que compõem a história. Por exemplo, na história da Branca de Neve, no momento em que a bruxa lá, né, pedia para o espelho quem era a mais bela do reino, né, a bruxa não, a rainha do reino na época,
quem era mais bela, espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu, né? Então, usar o espelho para contar essa história, né? Que aí eles vão lembrar que todo momento da história que diz espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu, eles iriam estar lembrando que ela usava o espelho na hora de contar a história. Posteriormente, né, lá mais pra frente na história, quando a rainha se veste de bruxa, né, de velhinha para que distribui maçãs, usar a maçã para simbolizar que aí vai com certeza as crianças com certeza vão associar, né, ainda mais, né, essa parte importante da história com um objeto, né? É uma ferramenta a mais que ajuda na prender a atenção das crianças, a levar as crianças para dentro da história, pois, né, com o objeto, com os pequenos detalhes, né, a criança vai estar associando a história e levando para a realidade deles. Vai ficar com certeza na memória deles essa passagem. E após finalizar a história, é sempre muito importante parar, conversar, deixar o momento deles falarem, eles se expressarem, questionar sobre qual momento da história que eles mais gostaram, qual momento da história que eles não gostaram, trazer a moral da história, né? Trazer a mensagem que a história quer contar para nossa realidade, né? Colocar em questão isso, o que é certo, o que é errado, colocar a história dentro da nossa realidade e deixar eles se expressarem, deixar eles falarem, porque com certeza eles vão se expressar e falar bastante. Após ainda essa conversa, né, oferecer uma atividade para eles relacionada à história, para que eles possam colorir, para que eles possam associar, né, para nessa atividade eles estarem desenvolvendo e ajudando ainda mais na memorização do que eles acabaram de ouvir. Com certeza isso vai ajudar ainda mais a eles a memorizarem a história, lembrarem da história para posteriormente eles recriarem, vão para casa, vão contar para os pais e vão ter na sua memória, né, essa história que eles ouviram. Então, finalizando, a contação de histórias na educação infantil, ela é de suma importância, sim. As crianças gostam, prende a atenção deles, ajuda muito na criatividade, né? Porque a partir de uma história eles vão estar recriando novas histórias. Além deles terem essa inocência, né? De toda a história que toda história tem, né? Da fada, do príncipe, da rainha, dos animais, tudo, né? Ajuda eles no desenvolvimento da sua escrita, no desenvolvimento da sua imaginação, do seu vocabulário. Então, a história na educação infantil, ela tem muito a agregar.